Será que o nome Testemunhas de Jeová identifica a religião verdadeira? A jactância das Testemunhas de Jeová, sobre o orgulho de serem testemunhas de Jeová, cai por terra. Sim. Depois delas prestarem atenção neste vídeo simples e objetivo, que não vai usar de rodeios na explicação. A palavra testemunha é tradução da palavra grega mártir, que significa alguém que presenciou um fato jurídico, qualquer que seja, mas para uma pessoa a depor como testemunha, geralmente ocorreu um problema onde se precisa obter a verdade sobre tal problema. Correto? Estamos entendidos? E as Testemunhas de Jeová se jactam de que são a única religião verdadeira porque Jesus Cristo é chamado de a testemunha fiel e verdadeira em Apocalipse 3:14. E que no passado sempre existiu uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1, Isaías 43:10-12. Mas, vejamos a verdade. Se ser testemunha de Jeová é o nome original da religião verdadeira, por que Jesus Cristo não explicou isso? A Bíblia diz que nós não podemos ir além das coisas escritas. Veja Provérbios 30:6. Então, vamos nos basear na última palavra de Jesus Cristo, que foi a testemunha fiel e verdadeira. Ok? A pergunta é: Jesus Cristo, em João 4:23-24, citou a frase verdadeiras testemunhas ou verdadeiros adoradores. Em João 4:23-24, Jesus explicou que os verdadeiros adoradores, e não as verdadeiras testemunhas, adorarão o Pai, Yahvé, com espírito e verdade. Jesus disse: os verdadeiros adoradores. Este foi o termo que Jesus citou em João 4:23-24 para identificar a religião verdadeira. Certo? As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi a testemunha fiel e verdadeira. E, que devido a isso, seguem o exemplo de Jesus, e eu não as condeno devido a isso. De fato, isto está na Bíblia em Apocalipse 3:14. Mas, analisemos. Porque Jesus se tornou a primeira testemunha de Jeová fiel e verdadeira. Porque houve um fato jurídico, aconteceu um pecado, pela primeira vez, onde o pai de Jesus, Yahvé, Jeová, foi acusado por um de seus filhos, de que seu pai Yahvé era mau. Isto está na Bíblia. Investigue. E Jesus, Yeshua, tomou as dores de seu pai, e o defendeu diante dos demais filhos de Yahvé, seus irmãos espirituais, os anjos, querubins, serafins, provando que seu pai Yahvé era do bem, e jamais planejou algum mal para seus filhos, ao passo que 1/3 dos filhos de Deus foram seduzidos por um anjo, a testemunharem que Yahvé era mau. Mas, e se não houvesse este fato jurídico? Se nenhum anjo acusasse Yahvé de ser mau pai, todos os anjos, todos os filhos de Deus seriam adoradores do Pai. Não haveria necessidade de testemunhas. Certo? Continuariam para sempre adoradores do Pai. E não testemunhas do Pai, pois não ocorreu nenhum fato que se necessitasse de testemunhas, certo? Então, como seria conhecida a religião verdadeira? Não é comum hoje em dia, quando nós gostamos de uma pessoa, nós dizemos: eu adoro esta pessoa. Então, o certo é que a religião verdadeira seria conhecida como verdadeiros adoradores, conforme Jesus especificou a religião verdadeira em João 4:23-24.
pois se não houvesse o pecado, não se precisaria de testemunhas e nem de Jesus para depor como testemunha fiel e verdadeira. Por que fiel e verdadeira? Porque houve testemunhas infiéis e mentirosas. Certo? Me corrijam se eu estiver errado. Então, está provado aqui que o termo testemunhas de Jeová não é um termo eterno, que sempre existiu, pois não haveria sentido ter uma testemunha que fosse fiel se não houvesse testemunhas infiéis, certo? Pois, se, na história do universo antes do Éden, não havia nenhum pecado, fato jurídico controversial causando dúvida, porque haveria a necessidade de haver uma testemunha fiel e verdadeira. Portanto, o termo testemunhas mártires é quando houve algo que causou problema, causou danos a alguém, e precisa-se de testemunhas para se chegar a um veredicto correto, certo? Mas, se não houvesse nenhum problema, não houvesse nenhum caluniador, não haveria necessidade de testemunhas, certo? Assim sendo, a religião verdadeira seria conhecida como verdadeiros adoradores ou simplesmente adoradores de Yahvé, só lembrando que este nome YHWH está no DNA de todos os seres humanos que existiram e que existem. Sim, YHWH assinou a sua obra de arte que é o ser humano. Portanto, as testemunhas de Jeová estão equivocadas em se arvorarem que a palavra testemunhas de Jeová é eterna, e que portanto, só elas levam este nome como sendo a religião verdadeira, pois como vimos, nem sempre foi assim, antes eram adoradores de Yahvé. E Jesus comprova isso, pois não usou o termo verdadeiras testemunhas, mas sim, verdadeiros adoradores, em João 4, 23, 24. Pense nisso. Shalom.